O nosso boa noite a todos. Quem está com a câmera, veja se eu ficar aqui, o culto continua no lugar certo. Que bom que estamos na casa de Deus. Que bom que nós estamos na presença dEle. O Senhor está conosco nessa noite, disposto a nos abençoar, a fazer maravilhas em nossas vidas, disposto a atender às necessidades do seu coração. E hoje, de uma forma especial, nós estamos felizes porque o nosso irmão Marquinhos está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Marquinhos. As mais ricas e preciosas bênçãos do Papai do Céu sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre seus planos, seus sonhos, aqueles desejos que estão guardados lá no íntimo do coração, que Ele possa atender a cada um deles segundo as misericórdias e a bondade do Senhor que não tem fim. Queridos, você confia em Deus? Você confia mesmo? Hoje você orou pelo quê, por exemplo? Você fez quantas orações hoje? Não precisa me responder, só pensa. Deve ter orado quando acordou, você deve ter orado para tomar o café da manhã, você deve ter orado para almoçar, você deve ter orado para fazer o culto, você deve ter orado... No jantar ou não, né? Você ainda vai orar para jantar e você vai orar para dormir, é isso? Além dessas orações, alguma outra você fez? Você fez uma outra aqui na igreja? Quando chegou, eu também orei. Eu estava na rua quando o céu escureceu e parecia que ia dar um dilúvio. Eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe eu passar em nenhum lugar que vai dar uma enchente agora, em nome de Jesus. Aquela oração da confiança, né? Você vai andando e conversando, você vai fazendo outra coisa e conversando. Como está crescendo, né? E está bonitão ele. Não gostou. Tá bom, tá bom. Ele é tímido. Dizer que confia em Deus é uma coisa. A prática dessa confiança é outra coisa. E não são poucas as vezes que eu e você entramos no piloto automático e nós parecemos confiar, mas confiamos desconfiando. Confiamos nos perguntando, será? Será? Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele realmente está presente na minha vida? Será que se eu orar, Ele vai responder? É um assunto delicado, né, irmãos? A Bíblia, quando fala do assunto, ela diz assim para a gente, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Fica mais pesado ainda. E aí? Você tem essa confiança toda? Você tem essa fé toda? Lembra quando... É uma ilustração muito conhecida de um homem que tinha o hábito de amarrar cabos em penhascos e atravessava só segurando uma vara. E ele fez isso, depois ele voltou, depois ele pegou um carrinho de mão e perguntou, vocês acham que eu consigo atravessar agora com um carrinho de mão sem a vara? Consegue, consegue. E ele foi, ele voltou. Falou assim, agora vocês acham que eu consigo ir com o carrinho de mão levando alguém? Consegue, consegue. Quem de vocês entra no carrinho para poder atravessar, então, agora sobre essa corda entre os penhascos aqui? Ninguém. Então, eles queriam era ver, né? Porque se o homem caísse, tá tudo bem. Se o homem ficasse em cima, tá tudo bem também. A nossa experiência com Deus não pode ser assim. A nossa experiência com Deus precisa ser uma experiência de verdadeira confiança. Porque se nós não confiarmos de verdade, nós não vamos entregar assuntos importantes na mão de Deus, nós não ficaremos tranquilos, nós não teremos paz e vamos viver uma vida angustiada porque nós oramos, mas não confiamos e o milagre acaba não ocorrendo. Quanto tempo tem que você ora pelo mesmo pedido de oração? Dá um chute na cabeça, não dá? Alguém tem aqui algum motivo pelo qual você ora já há mais de 10 anos? Mais de 10. Temos, ó. 3 pessoas levantaram a mão. Tem alguém que ora por alguma coisa já há mais de 5 anos? Um pedido que mais de 5 anos você pede para Deus. Olha, mais pessoas ainda. Tem alguém que tem um pedido de oração, que tem orado sempre, já tem mais de 1 ano? E aí, como que você levanta dessa oração? Mais uma vez eu vim para reclamar? Ou eu levanto dessa oração confiante?
Vocês ouviram também aquela outra história de que fizeram uma vigília lá no Nordeste, no Agreste, no sertão, e a vigília era para que Deus mandasse chuva. E somente uma garota levou o guarda-chuva para a igreja. Vocês já ouviram essa história já também, né? Só uma levou o guarda-chuva. Os outros todos confiavam na chuva, mas não levaram o guarda-chuvas. Você é do tipo que leva o guarda-chuvas quando você pede para Deus mandar chuva? Ou você é do tipo que estou orando, tá bom já, estou orando. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler nesta ocasião um texto bíblico que está em 1 Reis, capítulo 18. Esse é um daqueles textos impressionantes da palavra de Deus, viu? Tem muito a nos ensinar. O Senhor está aqui nessa noite e quer nos ensinar algumas coisas também. Vamos aprender com o Senhor. Agora você quer conversar. Estou percebendo você. Coloque a tua mão sobre a Bíblia, feche seus olhos. Maravilhoso Deus. A tua palavra está aberta e nós abrimos na tua presença o nosso coração, a nossa mente. A nossa mão está posta sobre a palavra e nós te pedimos nessa noite, a despeito dos pecados do mensageiro e a despeito dos pecados dos ouvintes, nós te pedimos que coloques a tua mão sobre as nossas vidas e que esse toque possa comunicar vida, paz e salvação a cada um de nós. Bênçãos que te pedimos, muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Me acompanhe na leitura a partir do versículo 41. 1 Reis 18, a partir do verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e se encurvando para a terra, meteu o rosto entre os dois joelhos. E disse ao seu moço, que era o tipo um ajudante de profeta: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Nós falamos sobre Jezreel faz pouco tempo, né, num outro sermão, quem estava aqui se lembra. Voltamos a falar do rei Acabe, um rei mau, orgulhoso, que tinha o coração distante de Deus. E voltamos a falar sobre o homem de Deus, o profeta Elias. Queridos, Elias confiou muito em Deus. Chegou a dizer assim para Acabe: Acabe, sobe lá, come, porque daqui a pouco você vai ter que descer. Ficava orando com o rosto em terra e dizia para o seu auxiliar: vá lá e olha para o lado do mar. Vê se está vindo água, vê se tem nuvens. Não, nuvem nenhuma. Por 7 vezes não vejo nada. Na 7ª vez o menino diz assim, a gente chama de menino, mas não é que ele era novo, era um aprendiz de profeta. Ele diz assim: olha, lá do lado do mar subiu uma nuvem que parecia a palma da mão de um homem. Aí Elias diz assim para ele: agora você sobe até o rei e diz para o rei descer o morro rápido, descer a montanha rápido e ir para casa, porque está vindo chuva. Está vindo a chuva que a gente não tem faz anos. Queridos, essa experiência precisa ser a nossa. Nós precisamos ser aquelas pessoas que, quando dobram os joelhos para orar a Deus, quando levantam daquela oração, levantam confiantes de que Deus já ouviu a prece. Levantam confiantes de que Deus já está fazendo o melhor para atender aquela prece. Se não existe isso em nós, para que nós oramos então? Eu já não tenho mais esse hábito, mas por muitos anos eu tive o hábito de entrar no quarto dos meus filhos, quando eu chegava mais tarde da rua,
E era uma oração específica que eu já não estou mais nem orando, porque eu já tenho certeza que Deus já atendeu. Entrava no quarto deles, cada um deles dormia num quarto pequeno, perto um do outro, entrava no quarto do menino primeiro, me ajoelhava perto da cama, e a minha oração era específica. Eu orava pela minha futura nora. Senhor, eu não sei quem é, mas é um passo importante que meu filho vai dar um dia lá na frente. E eu peço ao Senhor que esteja abençoando essa menina, porque ela possivelmente já nasceu por aí. Queridos, sempre confiei. Eu sei que Deus já sabe quem é a menina. Eu não faço ideia de quem seja ainda, mas Deus já sabe. Chegou um momento que eu parei de orar por isso e passei a orar por outra coisa. Mas orei muito por isso. Vocês acham que eu tenho alguma preocupação com relação a isso? Não, eu confio. Eu sei que Deus está cuidando. Entrava no quarto da minha filha, Senhor, tem um menino aí, que já nasceu, que está nascendo, que um dia vai ser o esposo da minha filha. Eu quero entregá-lo nas suas mãos. Abençoe a sua família, abençoe o seu lar. É coisa de gente doida, né, irmãos? Você ora por coisas assim? Eu oro com confiança. E eu tenho certeza que Deus já cuidou de tudo. Foi assim comigo, não foi assim comigo? Quando eu me apaixonei pela minha esposa, ela não era da igreja. E eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer gostando dessa menina que nem é adventista? Eu falei, calma, vamos ter paciência. Vamos orar a Deus. E a única pessoa que sabia que eu gostava dela era Deus. E eu comecei a namorar com ela sem que ela soubesse. Por quê? Porque se ela soubesse, podia confundir tudo, né? Orava a Deus e confiava. Orava a Deus e confiava. Pedia a Deus um sinal. Falei, Senhor, eu só vou me declarar para ela quando ela me disser que se batizou e que sentiu o prazer de trabalhar para o Senhor. Eu usei como condição. Então ela se batizou, me mandou o convite para o batismo. Claro que eu não ia, não tinha dinheiro para ir até Cuiabá assistir esse batismo. Batizou lá em Cuiabá. Mas, como se não bastasse o batismo, 2 semanas depois ela disse assim, eu fui com o pessoal do PG da Estudo Bíblico e eu gostei tanto de fazer isso. Lembrei dos estudos que você me dava quando, lá no começo, há uns 2 anos e meio atrás, e eu decidi que eu quero dar sempre estudos bíblicos. Eu falei, Senhor, é essa mesma? Aí eu podia dizer para ela que eu gostava dela. Ia dizer antes? Não, ia correr risco. Imagina se ela falasse assim, também gosto de você, mas não tivesse compromisso nenhum com Cristo. Não tivesse compromisso nenhum com a eternidade. Ia ser ruim para quem? Para ela, para mim, para todo mundo. Não é verdade? Queridos, nós precisamos desenvolver a confiança. Como eu sabia que não ia ser fácil para mim resolver aquele meu problema, e tem problema que a gente sabe que não é fácil. Qual era o meu problema? Casar. O que eu fiz? Eu separei um dia da semana para jejuar todas as semanas. Todas as semanas eu jejuava por aquilo. E quando eu terminava, saía do momento de oração e dizia assim, Senhor, eu estou saindo, mas agradecido, porque eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração. E já está atendendo. Eu sei que o Senhor já colocou a mão nesse assunto. Confiança, queridos. Se a gente não confia, como que fica a nossa mente? A mente não para. Não é verdade? Se você pede para Deus uma coisa e você não confia que Deus está fazendo o melhor por você, a sua mente não para. Você entra em angústia, você entra em ansiedade, você tem crises, porque coisa horrível nessa vida é incerteza. Você tem tido esse tipo de confiança? De entregar para Deus e acreditar que Deus está cuidando de tudo de fato? Você tem dormido em paz? Você tem certeza que o teu Deus é contigo? Ah, pastor, não tenho. Eu não tenho porque eu peco demais e os meus pecados fazem separação entre mim e o meu Deus. Queridos, não é essa a experiência que Deus quer ter contigo. Não é assim que Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar com você de uma forma constante e prazerosa. Deus não é como dizer isso, né? Alguns de nós achamos que Deus, ele está lá no céu sentado, olhando para a gente e torcendo para que a gente erre, para ele dizer assim, tá vendo? Errou mais uma vez. Queridos, não é esse o Deus a quem nós servimos. O Deus a quem servimos, ele sabe quem nós somos, sabe que nós somos pó. Ele olha para nós com misericórdia e diz assim para a gente, foi por você que eu morri na cruz do Calvário. Foi por você que eu me entreguei de uma vez por todas, para que você pudesse ter vida eterna. E você vai ser salvo não porque você é bom, você vai ser salvo porque você tem um bom Salvador. Você vai para o céu não porque você merece, você vai para o céu porque você tem um Salvador que merece te levar para o céu.
Quando a gente começa a compreender isso, irmãos, a gente para de viver aquela fase inicial da vida cristã, que aquele aqui cai aqui, levanta lá, tropeça lá, cai acolá e levanta aqui de novo. Isso não é vida cristã, isso é sofrimento. Como que você acha que Deus olha para você quando você cai? Alguns de nós enxergam a face de um Deus furioso, um Deus bravo. Esse não é o Deus da Bíblia. Foi essa semana que alguém me disse assim, pastor, eu sinto, pastor. Eu falei, o que você sente? Ele falou, Deus me castiga o tempo todo pelas coisas erradas que eu faço. Eu falei, nossa, que interessante, o seu Deus não é o mesmo que o meu. O meu Deus é outro Deus, o meu Deus não castiga. O meu Deus me ama, me salva e permite que as minhas más escolhas tenham consequências. Mas aquilo que vem na minha vida, que talvez você chame de castigo, eu chamo de consequência, é consequência do pecado. Irmãos, essa vida é muito injusta. Não é muito injusta essa vida? Dá uma reparada na vida. Sobre quem que vem os dias bons? Sobre os bons e os maus. E sobre quem que vem os dias maus? Sobre os bons e os maus. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Se você está num dia bom, vamos agradecer a Deus. É um bom dia. Se você não está num dia bom, vamos agradecer a Deus e confiar nele. Esse dia ruim vai passar. O mau dia passa. O mau dia passa e é substituído por um bom dia. Você tem sonhos, não tem? Planos? Como que você ora com relação aos seus planos? Você ora acreditando que já deu certo? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Quer ver, uma das orações difíceis da vida é a oração por emprego, né? Orar por emprego não é coisa fácil, não. Acho que mais ainda para nós, adventistas. Porque a gente tem algumas restrições com relação ao trabalho. A gente não pode trabalhar no trabalho que trabalha sexta-feira à noite. A gente não pode trabalhar no trabalho que trabalha de sábado durante o dia. Já vai dificultando a coisa, não é verdade? Então você está orando por emprego e você fala, Senhor, eu quero um emprego bom, eu quero com sábado livre, eu quero um emprego que eu consiga te servir bem, eu quero um emprego que eu não fique muito cansado para que eu consiga ter um pouco de energia para gastar com as coisas do teu reino também. A gente começa a fazer a nossa lista, não é isso? Senhor, eu quero um emprego que o salário não seja ruim, porque é difícil viver com a vida apertada, e você vai fazendo a sua lista de pedidos para Deus. Como que você levanta dessa oração? Muitas vezes a gente levanta assim, com aquele sentimento de contrição, né, de pensar assim, será que Deus vai me dar tudo isso? Queridos, Deus tem mais do que tudo isso para te dar. O problema é que às vezes nós metemos os pés pelas mãos. Nós nos atrapalhamos no processo e não confiamos nele. Um dia, e não vai demorar muito, um dia nós vamos estar na presença de Jesus, chorando e agradecendo a Ele por cada coisa que nós aqui achamos que era uma coisa ruim que aconteceu na nossa vida. Sabe as tragédias pelas quais você e eu passamos? Um dia nós vamos estar na presença de Jesus chorando e dizendo assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor permitiu aquela tragédia. Aquela tragédia me ajudou tanto. Loucura, né, irmãos? Mas é assim mesmo. Um dia nós vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelas provas que eu passei. Obrigado pelos nãos que eu recebi. Senhor, obrigado por aquele momento de tamanha angústia, sofrimento e desespero que eu acreditava que não havia solução. Porque lá estava a sua mão me guiando e cuidando dos detalhes. Um dia nós passaremos por isso. Só que enquanto a gente não passa por isso, eu e você corremos ainda o risco de dizer assim, Deus não se preocupa comigo. Deus não se importa comigo. Deus não me ama. Olha o que Ele permitiu que me acontecesse. Olha que dificuldade sobreveio sobre a minha vida. Eu estou na casa do Pai, sendo fiel dizimista, guardando o sábado direitinho, vou à igreja todo culto. Nós estamos aqui com a nata da igreja, você sabe, né? Culto de domingo à noite, só vem a nata da igreja. Por que Deus ainda assim na nossa vida permite as dificuldades? Queridos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. As boas, as ruins, as medianas, as horríveis. E um dia nós vamos agradecer absolutamente por tudo isso. Nessa noite, eu quero insistir com você, para que você seja mais parecido com o profeta Elias. Deus não te disse em algum momento da sua história que Ele te ama? Deus não te disse em algum momento da sua história que Ele te salva? Deus não te disse em algum momento da sua história que Ele te perdoa?
Viva confiando nessas coisas. Viva confiando nessas bênçãos. Você não precisa se preocupar com o seu amanhã, Deus já está lá. Você não precisa temer o seu depois de amanhã, Deus já está lá também. Você crê nisso? Diga amém. Avalie o seu coração neste momento. Você tem experimentado essa confiança? Você tem vivenciado essa certeza? Eu me lembro das inúmeras orações que eu fiz pela minha mãe. Quando eu terminei a faculdade de teologia, eu fui chamado para ser pastor em Santa Catarina, e eu fiquei longe de São Paulo, minha mãe estava em São Paulo. E quando Deus me chamou para ser pastor, uma das objeções que eu apresentei para Deus, eu falei, Senhor, se eu for embora para o colégio fazer teologia, quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar da minha mãe? Era eu quem comprava comida dentro de casa, era eu que sustentava a família, pagava as contas todas, minha mãe não trabalhava, já estava doente, minha irmã era nova. Quem, Senhor, vai fazer isso? E Deus disse para mim, não se preocupe, eu sou dono do ouro e da prata, não vai faltar nada para elas. E tinha minha irmã também, que na ocasião era solteira e morava dentro de casa, não trabalhava, era eu que sustentava também. E, queridos, Deus nunca permitiu que nada faltasse. Nunca. Nunca faltou nada. Mas eu me recordo que algo que faltava para mim era a salvação da minha mãe. Então eu orava todos os dias. Lá em Santa Catarina, trabalhando pela salvação de outras pessoas e orando pela salvação da minha mãe aqui em São Paulo. Orava com confiança, cada dia eu levantava da oração na certeza de que Deus tinha ouvido. E eu dizia assim para Deus, Senhor, eu confio que não no meu tempo, mas no seu tempo vai acontecer. E realmente aconteceu. 2 dias antes de morrer, ela se entregou a Jesus. Aconteceu. E vai acontecer aquilo pelo qual você tem pedido a Ele. Vai acontecer. Porque Deus é Deus. Nele não há sombra, nem variação de mudança. Ele tem o poder de abençoar todos os seus caminhos. Aplainar todos os seus caminhos. E fazer por você coisas que você nem imagina que Ele tem interesse de fazer. Ele tem interesse de fazer por você. Porque quando Ele olha para você, Ele fala assim, ali vai o meu filho amado. Ah, lá vai a minha filha. Você sai de casa cedo para ir trabalhar, você sai de casa para estudar, sai de casa para fazer qualquer coisa, os olhos do Senhor estão sobre você. Não é para acusar, não, é só para abençoar, para guardar. Os anjos estão te protegendo ao longo dos seus dias e você nem vê. Coisas acontecem com você que você nem imagina, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Você está voltando, os olhos do Senhor continuam sobre você. Ele não esquece de você 1 minuto sequer. Ele não esquece de você 1 instante sequer. Eu quero te desafiar. Continue orando. Continue confiando. A leitura da Bíblia vai enchendo o nosso coração de esperança, de fé e de confiança. A oração vai nos fortalecendo como indivíduos. E daqui a pouco mais, queridos, tudo aquilo pelo qual eu e você oramos será realidade. Uma coroa de fronte na cabeça, o galardão, a vida eterna, viver para sempre pisando em ruas de ouro. Isso vai nos lembrar para sempre que o dinheiro não tem valor algum. A gente se preocupa tanto com o dinheiro aqui, daqui a pouco mais não vai ter valor nenhum. A gente vai pisar no ouro. Que Deus possa encher o meu coração e o seu coração de confiança. Fé é a certeza, fé é a convicção daquilo que nós não podemos ver. Mas sabemos que pelo poder de Deus vai acontecer. Não sei do que você precisa nessa noite, mas vai embora para sua casa tendo certeza de que Deus tudo pode e pode atender esse pedido também. Vamos neste momento ouvir uma mensagem musical com o nosso irmão Fábio. Ao ouvir essa música, eu queria que você fizesse uma avaliação introspectiva da sua vida. Quais são as coisas que você tem pedido a Deus ao longo dos últimos anos, meses, dias, não sei. Enquanto você ouve essa música, você se pergunte, fale, Senhor, será que o que está me faltando é a confiança de que o teu poder vai mudar toda essa situação? E se for, durante esse louvor, sentado como você está, peça a Deus, enche meu coração de confiança, Deus. Eu quero confiar e eu quero começar a desfrutar da bênção e da certeza do seu poder na minha vida antes que o milagre aconteça. Porque eu confio nas tuas mãos, eu confio na sua misericórdia.